Olá, meus queridos, quero cumprimentar você com a poderosa paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Tudo na graça, na vitória contigo? Espero que você esteja bem, espero que a sua família e toda a sua casa estejam debaixo da graça, da mão de Deus sobre a vida de vocês. Que Deus abençoe grandemente, tá bom? Queridos, estamos aqui mais uma vez para trazermos uma reflexão da palavra de Deus. E hoje a leitura se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e verso 45 ao verso 48, que vai nos dizer assim: E entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhe: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, escribas e os líderes do povo procuravam matá-lo, e não achava meio de como fazer isto, porque todo o povo pendia para escutar a Jesus. Queridos, aqui a Bíblia vai nos mostrar uma passagem aonde quando Jesus chega em Jerusalém, assentado num jumentinho, depois de Jesus ali chegar em Jerusalém, de ser adorado, reverenciado por aquele povo, a Bíblia diz que Jesus ele vai para o templo. E quando Jesus chega ao templo, podemos aqui pensar e imaginar que quando Jesus chega ao templo, ele já pensava e imaginava que ali encontrariam pessoas que estivessem orando, que estivessem buscando a presença de Deus, porque o templo era um lugar de oração e adoração. O templo era um lugar aonde deveria o homem se reverenciar, se prostrar, colocar o rosto no pó e buscar a presença de Deus através da oração. Mas quando Jesus chega naquele lugar, Jesus não vai encontrar pessoas clamando, Jesus não vai encontrar pessoas adorando, Jesus não vai encontrar pessoas prostrado diante do Pai, mas Jesus vai encontrar todo aquele povo corrompido, aonde eles transformaram a casa de Deus, que era a casa de oração, transformaram em um covil de ladrões, porque ali o povo está vendendo ovelhas, pessoas estão vendendo pombos, estão vendendo ervas, estão vendendo todo tipo de comércio. Ouro e prata está acontecendo dentro da casa de Deus. Comércio está acontecendo dentro da casa de Deus. Então Jesus, quando ele chega, ele vê vendedores ali vendendo, ele vê compradores comprando, ele vê comércio acontecendo, ele vê barganha acontecendo, trocas sendo realizadas, enfim, um comércio está acontecendo dentro da casa de Deus, onde deveria estar tendo orações e adoração a Deus, está havendo comércio, fins lucrativos para os homens. E quando Jesus vê este cenário, Jesus se entristece, mas também entra num período de ira, aonde Jesus ele começa a derrubar as mesas, aonde Jesus começa ali a expulsar todo mundo para fora daquele templo. Jesus começa a expulsar. E quando nós ouvimos a palavra expulsar, vai nos dar a ideia de empurra, de colocando para fora. Foi exatamente isto que Jesus começou a fazer. Jesus começou a empurrar todo mundo para fora. Jesus começou, através da sua atitude, ele começou a colocar todo mundo para fora. Mas quando Jesus ele está expulsando todo mundo para fora, está colocando todo mundo para fora, Jesus está dizendo assim com a sua atitude: aqui não é lugar de vocês venderem, não é lugar de vocês fazerem comércio, aqui é um lugar de vocês buscarem a presença do Pai, buscar a presença de Deus através da oração. Sabe qual é a atitude que eu vejo aqui que Jesus está fazendo? Quando Jesus coloca todo mundo para fora, quando Jesus expulsa este povo para fora, Jesus não está agradando a homens, Jesus não está agradando os vendedores, Jesus não está agradando
os compradores, Jesus não está agradando as pessoas que estão ali. Perceba que quando Jesus expulsa aquelas pessoas do templo, expulsa os compradores e os comerciantes, as pessoas não ficam felizes com essa atitude de Jesus. Eles não ficam felizes pela conduta de Jesus, mas Jesus não está preocupado em agradar pessoas, mas Jesus estava preocupado de agradar a Deus. Aqui eu vejo a primeira atitude que eu e você temos que ter na nossa vida. Dentro da casa de Deus não é lugar de corrupção. Dentro da casa de Deus não é lugar de fazer o que o homem quer. Dentro da casa de Deus não é lugar de fazer o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Não, a casa de Deus é lugar de buscar a presença do Senhor. E aqui eu trago uma palavra de Deus para os pregadores, começando por mim, para os pregadores, para os pastores, evangelistas, presbíteros, enfim, aqueles que têm o dom de pregar a palavra de Deus, aqueles que também têm o dom de louvar e de adorar o Senhor através dos louvores. Nós não fomos chamados para entreter plateias, nós não fomos chamados para agradar a pessoas, nós fomos chamados para agradar o Pai. Jesus, neste texto, nos mostra que ele não estava preocupado o que as pessoas iriam pensar dele. E Jesus não estava preocupado em agradar pessoas, mas Jesus estava preocupado de agradar a Deus. Deixa eu dizer uma palavra profética para vocês que estão em cima dos altares: decida agradar a Deus. Você não vai agradar todo mundo, do mais perfeito que você faz, do mais que você seja amoroso, nós nunca vamos agradar a todos. Então Jesus está nos ensinando neste dia, nesta oportunidade: não se preocupa em agradar pessoas. Eu não te chamei, eu não te levantei para você agradar pessoas, mas eu te chamei e te levantei e vou te levantar e vou te usar, mas é para agradar o céu, é para agradar a Deus. Então coloca isso no teu coração, que Deus te chamou para agradar ao céu, para agradar a Deus. Então, queridos, aqui eu vejo que Jesus, ao tomar essa atitude de expulsar, de colocar aquelas pessoas para fora do templo, da forma que eles estavam fazendo o templo, em casa de comércio, Jesus não se preocupou em agradar eles. Jesus sabia que ele ia incomodar os religiosos, os fariseus, os sacerdotes, os escribas, os líderes do povo, porque era um povo que estava concordando com o comércio dentro da casa de Deus. Então, Jesus ali, ele tomou a atitude de agradar o céu. E a segunda atitude que Jesus vai tomar depois de expulsar aquele povo, Jesus vai olhar para aquele povo e Jesus vai dizer assim no verso 46: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela casa de covil de ladrões. Olha a palavra que Jesus está entregando para eles. Jesus começa dizendo: está escrito. Então Jesus aqui, depois de agradar o céu, Jesus decide pregar a palavra. Dentro do templo, além de orar, é lugar de pregar a palavra de Deus. É a palavra que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que te mantém de pé, é a palavra de Deus que aumenta a nossa fé. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Queridos, a segunda atitude que Jesus nos ensina aqui, que nós precisamos pregarmos a palavra, precisamos pregar as Escrituras. Nós, pregadores que pregamos em cima dos altares, precisamos pregar Bíblia, precisamos pregar a palavra. Tá tendo muito show por aí.
É muita revelação para cá, é muita revelação para lá. É muita profecia, meus queridos. Vamos acordar, igreja. Não é a profecia que te mantém de pé, não é a revelação que te mantém de pé, mas o que te sustenta, o que te mantém de pé, o que te dá força, o que te sustenta dia após dia, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Eu creio em profecia, eu creio em revelação, queridos, mas está verdadeiramente uma grande palhaçada por aí. Tá muito show, não é isso que Deus se agrada. Profetas estão se aparecendo nas redes sociais. É profeta para cá, é profeta para lá, é revelação para cá, é revelação para lá. Não, queridos, vamos se alimentar da palavra. Jesus está ensinando aqui, nos ensinando que os homens fizeram da casa de Deus uma casa de comércio. E Jesus chegou ali e disse: eu vou botar esse povo tudo para fora. Eu vou agradar a Deus, eu vou agradar o meu Pai e vou aplicar palavras nele, vou pregar a palavra. Então, quero dizer para vocês, pregam a palavra. Mas Rodrigo, e eu que não prego a palavra em cima dos altares? Pregue a palavra para a tua família, pregue a palavra para os teus parentes, pregue a palavra para as pessoas aonde você trabalha, pregue a palavra de Deus com a sua conduta. Você sabia que nós pregamos a palavra de Deus também com as nossas atitudes? Uma coisa que eu aprendi, irmãos, sempre tem alguém de olho na gente, sempre tem alguém olhando para a gente. Esses tempos atrás eu estive pregando a palavra de Deus numa festividade, e aonde o pastor daquela igreja disse que já me acompanhava há alguns anos. Então, queridos, olha para você ver, tem pessoas já orando pela gente, tem pessoas olhando para nós e que nós nem conhecemos, que nós não estamos nem sabendo que estão intercedendo por nós, que estão orando pela gente e que estão de olho na gente. Então pregue a palavra de Deus. Você que tem a oportunidade de subir nos altares, pegar o microfone e pregar a palavra, então pregue a Bíblia. E você que talvez ainda não pregue a palavra em cima dos altares, mas prega com a sua boca no meio da rua, prega lá nas praças, prega na igreja, prega no teu trabalho, na tua casa, com a tua vida. Pregue a palavra, porque é a palavra que traz a limpeza, que traz a purificação, que traz o milagre. E Jesus, por fim, vai tomar a terceira atitude ali para colocar a casa de Deus em ordem, que se encontra no verso 47, que vai dizer assim, ó: e todos os dias ensinava no templo. Depois de Jesus colocar aquele povo para fora, depois de Jesus aplicar a palavra dizendo, está escrito, vocês transformaram em casa de oração em covil de ladrões. Jesus, todos os dias, não era um dia, não foram 2 dias, não foram apenas uma semana, foram todos os dias. Jesus ia para o templo ali e ensinava. Ensinava o que, presbítero Rodrigo? Ensinava como deveria ser a casa de Deus. Ensinava como que deveria ser o lugar ali. Jesus estava ensinando, aqui não é lugar de vocês venderem, aqui não é lugar de vocês comprarem, aqui não é lugar de vocês negociar, aqui não é lugar de vocês fazerem troca ou barganha, aqui é lugar de vocês orar. Quando vocês chegar no templo, dobram o seu joelho e oram. Quando vocês chegar aqui no templo, coloca o teu rosto no pó, se humilha diante de Deus e o adora, ora, clama. Então, queridos, eu quero dizer para mim, para você nesta oportunidade, que o templo, a casa de Deus, não é lugar de nós fazer o que nós pensamos ou que queremos. A casa de Deus é o lugar de nós orarmos, é o lugar de nós adorar, é o lugar de nós buscar a presença do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você for para a igreja do Senhor, quando você for para o templo, quando você for para o culto da sua congregação, ou se você vai para um outro culto, para uma outra igreja, para
para cooperar ali, vai para oferecer o seu culto ao Senhor, vai ali para orar, vai ali para adorar, vai ali para exaltar o nome de Deus, vai ali não para você se aparecer, não vá ali com pensamentos, eu quero uma revelação, eu quero uma profecia, não, vai oferecer o seu culto ao Senhor, oferece o seu culto, oferece adoração a Ele, oferece a sua oração a Ele, adore a Ele, exalte a Ele. É isso que tem faltado nas nossas igrejas. O povo está indo para a igreja somente em busca de vitória, somente em busca de milagre, e não é errado, mas antes de você buscar algo para você, vá oferecer o seu culto a Deus, ofereça culto de graças e louvores e adoração a Ele, ofereça gratidão a Ele, clame a Ele. Então, queridos, essa é a palavra que Jesus nos mostra, que Ele trouxe a ordenança, Ele trouxe a limpeza daquela casa, a casa que era casa de oração. O homem transformou em casa de ladrões, mas Jesus veio e agradou o Pai. Jesus pregou a palavra e todos os dias pregava a palavra, ou seja, ele perseverava na palavra. Persevera na palavra. Vai valer a pena você pregar a verdade, vai valer a pena de você permanecer na presença de Jesus, e se você fizer isso, você verá uma grande vitória, um grande milagre para a sua vida. Deixa eu te dizer, decida agradar o Pai, decida pregar a palavra, decida perseverar pregando a palavra de Deus. Queridos, esta é a palavra de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu trabalho. Eu profetizo que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é o Espírito Santo, esteja sobre você, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que diz respeito à sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tchau, até mais.